Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, o lugar onde você entende sim qual carro deve comprar, e hoje estamos aqui com ele, o Wuling Starlight S. Não estamos na China, estamos em Campos do Jordão, no Brasil, onde esse carro ganha o nome de Chevrolet Captiva EV. Sim, é um primo do Chevrolet Spark EV que você já viu há algum tempo e mais um fruto da joint venture entre SAIC, GM e Wuling. Aqui no Brasil ele tem perspectiva de ser nacionalizado lá na planta do Ceará e também está com condições especiais agora em seu lançamento. Preço R$ 199.990. Tem bateria de 60 kWh e autonomia declarada do Inmetro de 304 km. Ele concorre com um Leapmotor C10, GAC Aion-V e também o Geely EX5. Será que chegou a hora de você finalmente entender que um carro como esse aqui é muito mais barato de rodar e manter do que um SUV a combustão? Te conto depois da vinheta. Roda aí com Xi Jinping manda chuva de largo. Vai! Começando pelo começo, o Captiva EV de Captiva, aquele V6 ou mesmo 4 cilindros que a gente tinha importado do México com origem sul-coreana, ele não tem nada a ver. De Captiva ele só herdou o nome. E de Wuling Starlight S, ele também recebeu algumas alterações, especialmente aqui na dianteira. Por exemplo, essa frente aqui é especial para o nosso mercado aqui. O chinês não tem essa faixa aqui ligando os faróis, obviamente, ainda mais com a gravatinha da Chevrolet preta aqui no centro. E também o nosso carro tem essa bocarra maior aqui no para-choque, dando a impressão um pouco mais familiar, né, que você está acostumado de um SUV a combustão. Eu gostei, eu achei que ficou um resultado bem bacana aqui, especialmente para diferenciar o carro em relação ao Wuling. O que ele manteve são aqui os faróis totalmente em LED, né, tanto aqui o DRL como o conjunto de farol alto e baixo. Inclusive, esse carro tem o pacote ADAS completo, com a comutação automática do farol alto também. No mais, aqui a gente tem um aplique cromado, as câmeras 360 e uma largura bastante grande, 1,89 m. Só para você ter uma ideia, é a mesma largura de um Chevrolet Trailblazer. Então o porte desse carro, embora a gente esteja falando de um carro 5 lugares, parece realmente de um carro de 7 lugares. Ah, outra coisa interessante também, esse carro tem 4 opções de cores. Vamos ver na lateral então as dimensões desse carro com mais propriedade. Embora a gente tenha aqui 2,80 m de entre-eixos, uma medida maior que de um Jeep Commander, ainda assim são 2 centímetros a menos que um Leapmotor C10. Então por aí você já começa a entender que de espaço interno aqui o pessoal lá da China gosta e esse carro não foge a essa regra. Vale lembrar também que ele está calçado sempre com rodas Aro 18 e é vendido nessa versão única Premier. Inclusive, esse teto aqui pintado de preto também está sempre aqui, independente da versão que você escolher. Aqui os retrovisores são alocados mais para a lateral do carro. Perceba que há esse vão aqui, bem importante isso aqui para sua visibilidade na hora de andar, especialmente porque esse carro não tem alerta de ponto cego. Poderia ter, afinal de contas, são 4,74 m de comprimento, também é uma medida bastante generosa, pensando para um SUV dessa categoria. Desse lado aqui está o nosso querido bocal de carregamento, que eu vou te mostrar agora. Enquanto esse carro carrega, qual a bateria, vem cá que você vai entender. Uma coisa já para você ficar atento caso você coloque esse carro na sua garagem é que o bocal de recarga está sempre aqui atrás, não há outra tomada lá na dianteira. Então quando você for parar na sua tomada, procure parar sempre de ré para que o cabo alcance. Bem, aqui a bateria é de 60 kWh de tecnologia LFP. Lítio ferro fosfato. É uma medida semelhante ao do Geely EX5, mas ligeiramente inferior aos dos rivais com mais de 70 kWh, caso do GAC e também do Leapmotor C10. Estou falando aqui do Leapmotor C10 BEV, tá? A gente sabe tem um Leapmotor de autonomia estendida, estou comparando esse carro com um Leapmotor apenas a bateria, tá bom? Bem, aqui a gente tem, portanto, tanto o carregamento lento quanto o rápido. No lento, a potência de carregamento é de até 6,6 kW. Então, mesmo que você tenha um wallbox de 22 kW na sua garagem, à sua disposição, o carro vai aceitar apenas 6,6. E aqui no rápido, 120 kW de capacidade de potência, né, para carregar essa bateria. Uma bateria de 60
kWh. Basta você fazer a conta aí, seria quase que carregar de 0 a 100% entre 35, 45 minutos, vai? Mas a gente sabe, dificilmente você vai carregar essa bateria do zero. De toda maneira, a potência de carregamento em carga rápida é bacana, eu só achei que a carregamento lento poderia ser um pouco superior, né? Em relação aos 6,6 kW de potência. Acho que poderia ser mais porque justamente é o tipo de carregador wallbox, que é o tipo de tomada, aliás, que você mais encontra à sua disposição em shoppings, em beira de estrada, etc. De toda maneira, o alcance, segundo o ciclo do Inmetro, é de 304 km, também é um pouco inferior aí à média do segmento, quase o mesmo número do Geely X5, mas no ciclo europeu esse carro aqui passa dos 400 km de autonomia. A gente sabe que o Inmetro é um pouco pessimista na sua medida, então acho que a gente pode considerar uma média entre o Inmetro e o europeu e você considerar aí uma autonomia na casa dos 350, 360 km. Vale lembrar também, são 16 centímetros aqui de altura livre do solo, ângulo de saída de 22 graus e ângulo de entrada de 18 graus. Ou seja, ele tem mesmo essa pegada de perua, né? Não é necessariamente um SUV. A Gralha ficou brava que eu falei isso. Mas enfim, vamos ver como é que é o porta-malas. Antes de mais nada, esses pneus nessas rodas aro 18 tem medida 235/55, um pneu de origem chinesa com bastante sílica. Você vai entender o que isso significa na hora que a gente rodar. Outra coisa também, suspensão independente aqui no eixo traseiro. Então denota aí uma qualidade de construção também adequada para o segmento, né? O que eu não achei tão adequado para o segmento é que, primeiro, a gente não tem aquele esquema de abertura com a chave no bolso. Você precisa acionar aqui o botão, a tampa se abre eletricamente, vai abrindo, quando você quiser. Isso, não precisa pressa não. E aqui são 403 litros de capacidade, né? É uma capacidade um pouco inferior aí também, pensando num segmento de SUVs médios, né? Tanto SUVs a combustão, caso de Boreal, até mesmo Compass, né? Tem uma medida um pouco maior. Mas, em defesa desse carro, você não vai acreditar que a gente tem aqui embaixo. Além do carregamento de tomada de 3 pinos para você fazer na sua casa, entregando uma potência de no máximo aí uns 2 kW, você tá vendo isso aqui? É uma chave de roda. Sabe por quê? Porque esse carro tem step. Quase que achava que não ia ver nunca. Um elétrico chinês assim, vindo com step, dá um pouquinho de trabalho para tirar esse isopor, mas aqui embaixo, consegue chegar aqui, câmera, por favor? Tem um step, ó, ainda que de uso temporário. Não vou conseguir tirar esse isopor, dá um pouquinho de trabalho, mas está aqui o step de uso temporário para você rodar nesse Brasilzão grande e sem porteira. Pronto. Não tem tampão aqui, tá? Então, as pessoas vão ver que você está carregando no seu porta-malas. No mais, esse design aqui que também passa uma identidade menos chinesa do que a gente está acostumado, né? As lanternas não são interligadas, tem esse filete de LED que até se assemelha aí com outros carros da Chevrolet, caso do Equinox, do novo Equinox a combustão. E aqui o Premier e o Captiva pintados em preto e o EV em azul. E a gravatinha também escurecida. Sensor de estacionamento, câmera de ré. Não queira furar o pneu do Captiva, dá um trabalhinho acessar esse step, mas pelo menos você não vai ficar na mão. Bom, já te mostrei o bocal de carregamento, vamos lá para debaixo do capô ver o motor desse carro. Bem, abrindo aqui o capô, a gente tem acesso ao motor elétrico. Esse carro tem apenas um motor elétrico, vale lembrar, a tração é sempre dianteira, não é tração integral, tampouco tração traseira. Bem, aqui a gente não tem o Frank, como você pode estar acostumado a ver em outros elétricos. Tanto que, ó, não dá nem para abrir, tá tudo travadinho aqui com parafusos. Ou seja, o máximo que você vai conseguir ver abrindo aqui o capô é isso. Você está vendo aqui, ó, uma manta fonoabsorvente, além, óbvio, de amortecedores embaixo para sustentar aqui esse molas, né? As molas a gás, aliás, para sustentar esse capô aqui.
Vale lembrar que a Chevrolet passou esse carro em testes aqui no campo de provas da Cruz Alta, rodou com esse carro aqui pelo Brasil também, e segundo eles nos disseram, são mais de 45 pontos que foram revisados de isolamento acústico. Então realmente na hora que a gente foi rodar com esse carro, deu para perceber que ele é bastante bem isolado. Espero conseguir transmitir isso para você na hora que eu for rodar. De toda maneira, embaixo aqui dessa tampa está um motor síncrono, ou seja, é um motor um pouco mais adequado, né, mais sofisticado aí para deixar a condução mais suave e mais prazerosa do que um motor assíncrono de 150 kW de potência. Se a gente fosse converter, daria 204 cavalos, mas segundo a GM, esse carro aqui na ficha técnica tem 201 cavalos, 31,6 kgfm de torque. Outra coisa também, esse carro tem 1.800 quilos, dos quais mais de 427 quilos apenas dos módulos, né, dos conjuntos ali, do conjunto de bateria. Outra coisa também, garantia para bateria 8 anos ou 160 mil quilômetros, e garantia total para o carro são 3 anos de garantia, né? Então, por exemplo, se de repente parar de esguichar vidro, parar de esguichar água aqui, ó, que você está vendo para você abastecer, se parar de esguichar, que queimou a bombinha ali, tá na garantia de 3 anos, né? Uma coisa é a garantia de 3 anos do carro, outra coisa é essa de 8 anos da bateria, ou 160 mil quilômetros. Bem, vale lembrar também, diâmetro de giro de 11,6 metros. Não é um diâmetro de giro tão bom quanto seria se esse carro de repente fosse tração traseira e o volante pudesse estressar um pouco mais. Outra coisa também, freios a disco nas 4 rodas e suspensão McPherson aqui na dianteira. Nada muito diferente do que você está acostumado. Vamos ver então como é que fica o espaço do banco de trás. Opa, vamos lá? Primeiro, vamos ver aqui a batida da porta que vocês gostam. Gostei do som. Parece bem hermética a nossa carroceria aqui. A única coisa, ó, eu achei que a porta poderia abrir mais. Não abre tanto, ela não chega a abrir quase 90 graus, como por vezes acontece nesses SUVs com uma pegada mais familiar, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque o entre-eixos é 2,80. É muito entre-eixos, é maior do que um Commander, embora esse carro seja 5 lugares. E olha só, o banco está ajustado para eu dirigir, eu tenho 1,80 m, meu Deus, dá para cruzar o pé aqui, ó, e ir numa boa. É muito bom, realmente é muito bom o espaço interno. Eu acho que esse carro aqui, quando vocês, motoristas de aplicativo, descobrirem esse carro na rede Chevrolet, vão ficar tentados aqui a colocar esse carro para rodar como veículo, né? Como ganha-pão mesmo, porque a Chevrolet fala num custo de quilômetro rodado inferior a 20 centavos, é um custo muito bom, né? E aqui outra coisa legal é que esse banco, ele reclina um pouco. Você tem a possibilidade aqui, tem uma alavanquinha aqui, ó. Não precisa abrir a porta para isso não, aqui eu não estava achando mesmo. Mas você tem a possibilidade de deitar ainda mais o encosto, né? E aí ficar tranquilão aqui e viajar bem. O assoalho é plano, aqui atrás a gente tem saída de ventilação, embora não haja controles individuais para essa saída aqui. E aqui uma tomada USB-A e uma USB-C. Né? Eu acho que poderia ter de repente 2 USB-C já, mostra um pouco da idade do projeto, né? Esse carro aqui não é necessariamente tão novidade assim no mercado chinês. E aqui um apoio de braço com porta-copos. Achei adequado, achei bastante bom aqui o espaço interno, me parece até melhor do que o do Geely X5 e também do Leapmotor C10, do que me lembro de ter entrado em ambos. Aqui a sensação de espaço é bastante boa e logicamente com essa largura toda eu estico meu braço e estou longe de encostar do outro lado ainda do carro. Aqui tem alças para você, luz de leitura também. Ou seja, aqui no banco de trás as coisas são boas para quem vai aqui. Além, claro, do acabamento, né? Macio aqui na parte de cima, aqui nessa parte intermediária também é macio, e aqui o apoio de cotovelo também é macio. O único plástico está aqui embaixo e aqui no fim do console, né? Ou seja, nada muito diferente do que você encontra nos rivais. E aqui ainda sobra um espaço, um porta-objetos para você guardar uma bebida, algo que você queira armazenar por aqui.
E é isso, vamos lá ver como é que é no banco da frente? Bora lá. Opa, vamos lá que a chuva mansa em Campos do Jordão continua. Bom, depois que vocês viram aí o banco de trás, que vocês viram que tem bastante espaço, aqui o espaço se repete. É bem aquela receita de SUV chinês, né? Como eu te falei, lá fora a largura desse carro é muito grande, quase do tamanho, praticamente do mesmo tamanho de um Chevrolet Trailblazer. Mas em relação ao Spark, que tem um preço mais barato, enfim, é um carro mais de entrada, aqui o tratamento de acabamento sim é mais aprimorado. Então, tudo que você vê basicamente é macio ao toque, é agradável. Até aqui, ó, nesse console central, tem as abas aqui macias ao toque. Bem, essa central multimídia aqui tem mais de 15 polegadas, é a maior da categoria, ela não rotaciona como acontece em alguns BYD também, e esse quadro de instrumentos de 8 polegadas aqui também bem característico de modelos chineses, BYD por exemplo, o próprio Geely X5 também. Então toda essa linguagem aqui não é muito diferente do que você já viu. Se você colocar uma pessoa para entrar no Leapmotor, nesse carro, no Geely, dificilmente uma pessoa mais desatenta vai perceber assim diferenças tão significativas. Para mim, a diferença mais significativa aqui dentro é esse volante, que eu acho simples demais. É um volante de 2 raios, o carro permanece ligado uma vez que você esteja com a chave dentro. A chave é essa de cartão aqui, que tem o botão para abrir o porta-malas inclusive. Então, num esquema Geely, Volvo, basta pisar aqui no freio, o carro entende que já está ligado, dá o ready aqui no painel, está pronto e aí o volante destrava. Então, o volante aqui é de 2 raios apenas. Eu acho um pouco simples demais. Eu entendo que colocar um volante específico só para o mercado overseas demanda um investimento e um tempo de desenvolvimento que às vezes a conta não fecha, mas de toda maneira, esse volante aqui eu acho que poderia ser um pouco melhor. O que esse carro tem também? 4 vidros One Touch para todos os ocupantes, o retrovisor não é eletrocrômico. E outra coisa também é que a gente tem câmeras 360 aqui, a qualidade é ok, não é a melhor câmera que eu já vi na vida, e também a gente não tem aquele efeito 540, né, que seria aquele efeito tridimensional. Aqui é só uma câmera 360 mesmo, inclusive não há aqui como você fazer aquela função de rotacionar o carro, né? Justamente porque a gente não tem aquela função Bird View que eu estava te falando. Então, é um sistema de câmeras ok, dá para você enxergar bem na hora da manobra, mas não é tão sofisticado quanto nos demais. Outra coisa também, as assistências à condução, né? Que, infelizmente, os botões físicos são muito poucos aqui dentro, você precisa vir aqui na central multimídia. E aí, a partir daqui, você tem basicamente todos os controles do carro. De botões físicos, só mesmo retrovisores. Parabéns, isso é muito bom que os retrovisores estejam de muito fácil acesso aqui, ao contrário de alguns Volvo, por exemplo, Geely também. E climatização do ar-condicionado, que é de uma zona só. Vale lembrar isso também. Então aqui, além do espelhamento, que aliás você faz só via cabo, ainda não temos a interface wireless aqui para Android e Apple, você vem aqui, você tem acesso às luzes, os faróis aqui, ajuste do ângulo do farol, tem aqui também o follow para você deixar o carro iluminando o seu caminho quando você sai do carro, né? Iluminação de saída aqui, consegue setar o tempo, luz de leitura, luzes de seta, enfim. Aí aqui em condução, aí sim você tem os modos de condução que não estão facilmente acessíveis aqui em botões. Você tem um botão aqui no volante que você consegue setar uma função para ele. Mas aí aqui você tem o Eco Plus, o padrão e o esportivo, além do nível de regeneração, sensação de freio, sensação de direção, e aqui ó, configuração do botão do volante, que é exatamente esse botão aqui que você pode configurar. Ó. Botão da fonte de áudio, aqui por meio desse botão então, eu consigo mudar a função de áudio, ou se eu voltar lá e colocar retorno à página inicial, ele vira o retorno à página inicial. Então são essas duas funções que você pode atribuir a esse botãozinho aqui. No mais, desliga o controle de tração, modo reboque, controle de descida, ele tem também o controle de descida, enfim, aqui ó, alerta de pedestre, né, para você fazer aquele barulhinho quando o carro está em baixa velocidade. Manutenção do veículo,
Manutenção do limpador de para-brisas. O que é isso aqui? Ele dá aqui a instrução. A manutenção do limpador de para-brisas está disponível somente quando o controle do limpador estiver desligado. Ok, enfim. Ah, deve ser para você desligar de vez, né, o automático para não machucar alguém lá. Pode ser isso, não entendi o que é isso aqui. Redefinir trajeto. Após a redefinição do odômetro, isso aqui para zerar o odômetro. Aqui modo de energia, dá o gráfico aqui da bateria, está indicando 30% essa unidade, com uma autonomia restante de 88 km. E aqui as funções do ADAS, que esse carro aqui tem. Assistência à condução inteligente, aqui é o piloto automático adaptativo, né? Inclusive ele tem a manutenção de faixa de emergência aqui, ó. Manutenção de faixa de emergência, sensores de câmera monitoram a distância e posição do veículo na faixa oposta. Quando o sistema determina que o motorista não tem a intenção óbvia de desviar e o veículo sai da faixa, ele fornece assistência à direção para evitar uma colisão de tráfego, né? Ou seja, ele corrige caso ele esteja identificando uma situação de colisão iminente. Aviso de saída de faixa, prevenção de saída de faixa também, ele mantém o carro. O alerta de colisão frontal, inclusive com a frenagem automática, controle de velocidade de cruzeiro em curvas, né? Então ele é capaz de, em curvas mais leves, claro, não dá para você descer a Oswaldo Cruz de Ubatuba e achar que ele vai ficar retinho na faixa, mas em rodovias com curvas normais, né? Uma Bandeirantes, uma Castelo, bem sinalizadas, ele é capaz de manter ali a trajetória também em curva. E aqui a luz frontal adaptativa, que seria a comutação automática do farol alto aqui. Então é basicamente isso que essa central oferece. O sistema de som não é assinado, os bancos não têm ventilação, tampouco massagem, como acontece no EX5 Max. Deixa eu abrir aqui o menu da ventilação para você ver. Aqui, ó. Você tem a função automática e aqui você tem alguns modos já pré-definidos do ar-condicionado. Então, para quem é fumante, por exemplo, se eu colocar no modo... colocar no modo fumar, achei que ele ia baixar e destruir essa câmera. Ele baixa um pouquinho o vidro, ó, mas eu posso deixar no fresco. E aí ele abaixa a temperatura. Ele tem alguns presets aqui de ar-condicionado, né? Alguns cenários já, como eles traduziram aqui, pré-definidos, para te auxiliar e não ter que ficar ajustando as coisas aqui. Achei interessante, mas, como eu te falei, é de uma zona só. Certo? Aqui, um porta-objetos, para você, inclusive, deixar a chave. Tem uma tomada USB aqui dentro. Aqui, porta-luvas, inclusive não é iluminado, nem forrado. Ou seja, dá para ver algumas economias aí de acabamento nesse carro, né? Aqui embaixo você tem para abrir um capô e também aqui para você desligar, como se fosse uma chave geral, né? Ó. Pronto, desliguei o carro está desligado. Aí se eu piso no freio novamente, inicializou o Windows XP aqui, estamos pronto para rodar. E é o que a gente vai fazer agora. Esqueci de te falar, o teto solar também é panorâmico, não vou abrir aqui agora, porque senão vai cair água dentro do nosso equipamento aqui, mas também tem o teto solar panorâmico. E outra coisa também que estava esquecendo de dizer para vocês, essa unidade tem couro escuro, mas você pode optar também pelo couro claro, o que eu acho pouco provável que você faça isso, né? Geralmente no Brasil as pessoas tendem a reclamar quando os carros têm couro muito claro, porque suja muito fácil, acaba se optando pelo couro mais escuro. Mas é isso, tem aqui o teto solar também, o porta-óculos e luzes aqui de leitura em LED. Certo? Então, vamos rodar agora. Só para te mostrar também que aqui o volante, ó, tem o ajuste de distância, tá? Então, é mais fácil de se encontrar, inclusive com ajuste elétrico para o motorista e ajustes manuais para os passageiros. Quer dizer, para o passageiro do banco dianteiro, certo? Então, vamos rodar agora. Aqui só a alavanca de câmbio, desse lado, como se fosse um Mercedes. E aqui você engata ré, parking aqui. E desse lado, controle da iluminação. Isso também é bom, né? O fato de ter botão físico aqui para iluminação é bom, bem como aqui o limpador do para-brisas. Buzina? Buzina normal, não é aquela buzina de Suzuki, Burgman da Suzuki. Certo? Então vamos rodar agora um trechinho aqui dentro de Campos do Jordão para a gente tentar trazer colher algumas impressões iniciais sobre como o Captiva EV roda nas ruas brasileiras. Bora lá. Bom, vamos lá, a bordo do Captiva EV. Estamos saindo aqui do hotel de Campos do Jordão, pleno fevereiro, dia 4 de fevereiro. E tá um frio já aqui, cara. Tá marcando... Quantos graus tá marcando aqui fora? Deve estar marcando uns 18 graus, mais ou menos, aqui fora.
E vou deixar no modo de condução padrão. Só dando um spoilerzinho, eu já vim dirigindo esse carro aqui na rodovia, preferi não gravar, porque quando eu entrei na rodovia foi literalmente o primeiro contato, e eu acho que quando a gente entra e já tem o primeiro contato, já sai falando, não é sempre a impressão mais precisa que a gente consegue trazer. Coloquei aqui no modo padrão agora, descendo a serrinha aqui, que a gente estava bem no topo aqui de Campos do Jordão. E a primeira coisa que chamou a atenção do carro vindo para cá, e eles reforçaram agora na apresentação de produto para a gente, é o reforço na vedação acústica do carro, né? Então foram mais de 40 pontos aí que tiveram um reforço de vedação acústica em relação ao Wuling original. E de fato isso se confirmou, porque mesmo agora na chuva, a gente pegou um pouquinho de chuva na vinda também, só o que você ouve é um pouco de barulho aqui do vidro, mas é normal, mas o barulho de água, né, batendo aqui no vidro do teto solar, mas aquele barulho de rolar de pneu, de vedação, de ruído de ar mesmo, de turbulência de ar, isso não acontece tanto. É muito bem isolado aqui a coluna A, e lógico, em carro elétrico esses ruídos ficam mais perceptíveis justamente porque você não tem nenhum outro ruído do carro para concorrer com isso, a não ser exatamente o som, né, da música que você estiver ouvindo. Mas aqui o isolamento acústico pareceu bastante a contento. E outra coisa que pareceu bastante bem feita também aqui para o mercado brasileiro é a questão da suspensão. Mais bem acertado do que o conjunto do Spark, mesmo a gente tendo rodas maiores aqui fora, até porque a gente tem um pneu de perfil bastante elevado também lá fora, né? Isso contribui aqui para o conjunto de suspensão. Mas no geral, de direção e suspensão, eu achei um conjunto mais bem acertado relativamente para a categoria do carro, do Captiva, do que o Spark. O que eu quero dizer com isso? Comparativamente a rivais do Spark, eu achei o Spark não tão bem acertado quanto o Captiva é em relação a outros rivais. Geely X5, os GAC também, seja o Y quanto o V. E aqui de fato a direção tem um peso bom, você consegue ajustar aqui na direção, aqui na central multimídia também o peso da direção, tá no padrão, na sensação padrão. Consigo colocar esportivo aqui também, você já nota um peso um pouco maior da direção. E basicamente é isso que você tem, um carro que tem sim um tempero Chevrolet, me pareceu até em doses maiores do que as que eu consegui perceber no Spark. E lógico, um carro de tração dianteira que tem, olha, pneus com bastante sílica, isso é verdade também. Vindo para cá, em alguns momentos, dava para perceber um contra-esterço ali da direção, muito em função, não tanto da quantidade excessiva de torque que o carro tem, 31,6 kg, não é nada de outro mundo também, seria o equivalente a um carro, por exemplo, um Compass, né? Um Compass 1.3 turbo, também fica ali na casa dos 27 quilos, né? Mas aqui é entregue de maneira instantânea. O que eu quero dizer não é um torque muito descomunal, muito diferente do que você está acostumado em carros aí, SUVs, nessa faixa dos 200 mil reais. É um torque bem a contento, mas que, em função do pneu ter um pouquinho mais de sílica, acaba muitas vezes que o carro dá uma distracionadinha e o controle de tração entra de maneira mais perceptível, né, do que se o pneu fosse um pouco mais, abraçasse um pouco mais o chão. Mas isso é bem característico, né, desses carros que têm origem chinesa. Vale lembrar também, esse carro aqui tem perspectiva de nacionalização lá na fábrica do Ceará, na Pace, mas de toda maneira essa unidade que a gente está rodando aqui ainda não é a produzida aqui no Brasil. Ó, e dando pé, ó, tá vendo? Ele entrega, ele entrega logicamente o torque de maneira instantânea, mas o pneu acaba entrando na faixa de limite da aceitação do torque um pouco cedo demais. Mas aqui a gente tem um entre-eixos bem longo, então um entre-eixos de 2,80, a gente está falando de um entre-eixos maior que o de um Commander, então o comportamento de suspensão é bastante adequado, é bastante bom, tem a firmeza necessária, tem o conforto necessário, não é aquela suspensão que você fala, só colocaram o carro no navio e trouxeram para o Brasil. Não é isso que acontece. O acerto de suspensão é bem bom, é bem Chevrolet mesmo, isso você não nota muita diferença
em relação ao que você teria, por exemplo, comparativamente num Tracker ou mesmo num Equinox, né? A suspensão tá bacana. O que acontece é mais isso, é o pneu de sílica um pouco menos macio do que a gente está acostumado e o torque instantâneo. E aqui no asfalto molhado acaba exacerbando muito, né? Essa questão de, opa, qualquer deslizadinha de pneu eu já percebo aqui o controle de tração entrando, né? Mas, deixa eu fazer o retorno aqui para a gente ver se a gente consegue ganhar um pouquinho mais de velocidade aqui também nas ruas de Campos do Jordão. Um carro que tem também uma boa resposta de direção. Não é aquela direção lenta. Eu achei a direção do Geely X5 um pouco menos direta em relação ao que é aqui o do Captiva EV. Então, nessa sensação primeira aqui de condução, o carro está muito bem colocado como um produto Chevrolet. De fato, a gente percebe que houve sim um trabalho de engenharia aqui para trazer a percepção do consumidor brasileiro de identificar esse carro como um Chevrolet que ele está acostumado. A única coisa é que a posição de dirigir é bastante elevada. Vou colocar aqui o banco na posição mais baixa. Ainda assim é uma posição tanto quanto elevada. Eu achei que o banco poderia ir um pouco mais para baixo, embora aqui a gente tenha, diferentemente do Spark, a regulagem de distância do volante. Então é mais fácil você se encontrar para dirigir. Mas como a carroceria tem, e no Spark isso acontece também, um bom vão aqui para a cabeça, a sensação de espaço geral é muito boa. Aqui o painel de instrumentos, né, o quadro de instrumentos é bem na minha visão aqui do volante, não há nenhuma adaptação necessária como em alguns Peugeot, por exemplo, que você precisa colocar o volante mais baixo, nada disso. A única coisa é que o volante tem 2 raios, então é um volante bem característico aí dessa linha Wuling, não é necessariamente um volante que você está habituado a ver na linha Chevrolet. E no mais, a gente tem aqui outros modos que você consegue ajustar da condução, como por exemplo a sensação de freio. Vou colocar aqui no esportivo. Ó. O freio tem uma modulação boa também. Tá tudo muito bem modulado aqui. Não é um carro que você se propõe a dirigir e começa a ficar incomodado com pequenas coisas. Eu gostei de dirigir o Captiva EV e andando na estrada também ele tem um bom desempenho. Embora a velocidade máxima seja limitada, mas o 0 a 100 abaixo dos 10 segundos, né, em 9,9, é um indicativo de bom desempenho também. O carro não é necessariamente tão leve, quer beliscar ali a casa das 2 toneladas, mas o desempenho é bastante aceitável. E tem a questão também do alcance, que no Inmetro pode parecer pouco. Aqui, por exemplo, o carro está com 97% de bateria, está indicando 295 km. Mas em ciclos, tanto chinês quanto de outras metodologias que não sejam a do Inmetro, indicam uma autonomia aí até superior aos 400 km. A bateria não é das maiores, de 60 kWh de capacidade, ou seja, não é uma bateria assim que se propõe a ter uma capacidade muito grande. A do GAC Ion Y, por exemplo, é maior, mas em contrapartida a gente tem um carro que sim, me parece ser bastante bem tropicalizado. E temos aqui, ao contrário de rivais elétricos dessa faixa abaixo dos 200 mil reais, os controles, né, os assistentes à condução, inclusive com o piloto automático adaptativo capaz de interpretar a curva, né, capaz de manter o carro na trajetória da curva quando ativado. Aqui, ó, passando uma lombada, você não sente aquele ricocheteio da suspensão muito macia atrás. De novo, vou procurar reiterar isso. A primeira sensação que eu tive aqui, a primeira impressão é de que esse carro, comparativamente aos rivais, é mais gostoso de dirigir, me parece mais bem acertado do que o Spark em relação aos seus rivais. Então aqui o Captiva EV me parece sim estar um degrau acima do Spark em construção, em qualidade de suspensão e de freio. E isso é bom, porque nessa faixa de preço dos 200 mil reais, você tem muita coisa, tanto híbrido plug-in, ou mesmo a combustão, né? A Chevrolet trouxe ali o comparativo com o Jeep Compass também. Esse Onix aqui não decide se ele vai estacionar ou se ele não vai. Mas ó, o carro é ágil também, ó.
carro é bem ágil para fazer manobras aqui abaixo, em baixas velocidades, né? Dos 40 aos 100 por hora, é um carro bem esperto. Um motor síncrono também, que é uma gestão mais inteligente aí da entrega de energia da bateria para o motor, ou seja, é um carro mais qualidade percebida, né, na maneira de conduzir. A única coisa é a tração é dianteira, não é integral nem traseira. Então, como o torque é abundante em baixas rotações, por alguns momentos você tem aquele contra-esterço, né, aquele esterço em função do torque do motor, justamente por ele estar no eixo dianteiro. Lembrando, a garantia do veículo também, 3 anos para o veículo, 8 anos para a bateria, com 160 mil quilômetros de limite de quilometragem, né? Então, parece um carro bastante adequado. Eles procuraram frisar também que não há nada de garantia diferente aqui da multimídia para o carro, é tudo uma coisa só. Então, me pareceu um conjunto adequado quando a gente fala nessa cifra abaixo dos 200 mil reais, nessas condições de lançamento do carro, né? Não há alerta de ponto cego, uma coisa que poderia ter, afinal de contas é um carro bem grande, é um carro de proporções bastante generosas. Carros menores do que o Captiva EV chegam a oferecer sensor de ponto cego, ainda que opcional, e aqui a lista de equipamentos é fechada, não há opcionais. Lembrando também, aqui desse lado, a gente tem as regulagens do limpador de para-brisas, inclusive, ó, para você ver, o limpador de para-brisas, e também a alavanca de câmbio sem aqueles pedals que você consegue fazer uma gestão da regeneração, né? Alguns carros elétricos fornecem isso. Aqui, tudo que você vai conseguir fazer de ajustes da sua condução está concentrada na central multimídia. E colocando aqui em Eco Plus, a gente tem uma resposta mais lenta do acelerador. Olha, eu dou pedal e nada acontece. Ao passo que se eu boto em esportivo, aí sim o acelerador fica mais vivo. Então realmente há diferença nesses modos de condução, eles não estão aqui à toa. Então, concluindo aqui um pouco do nosso raciocínio, gostei mais de dirigir o Captiva EV do que o Spark. Não estou comparando entre ambos, estou comparando em suas relativas categorias. Eu achei que o Captiva EV a esse preço está mais bem posicionado de condução, lista de equipamentos, tamanho, do que necessariamente o Spark. Então, basicamente é isso, é um carro que tem todo o pacote de segurança aqui que você espera da categoria. Peca em alguns pontos, o alerta de ponto cego não temos, o ar-condicionado não é de 2 zonas, a gente poderia ter talvez uma bateria um pouco maior, mas, enfim, nessa categoria de SUVs nos 200 mil reais, tem muita coisa para você olhar e eu vou tentar dizer para você qual seria a minha escolha, né? O que eu faria mediante esse dilema. Colocaria um pouco mais de grana, pularia para um Geely, pensando em elétricos, ou não, ainda não é hora de colocar um elétrico na garagem. Enfim, vou tentar fechar esse raciocínio sobre o Captiva EV de volta lá no nosso hotel, mas o primeiro contato aqui foi agradável. Suspensão me pareceu bem ajustada, peso da direção e responsividade também, além do curso de freio, de pedais aqui, né, tanto de freio quanto de acelerador, também me pareceram menos anestesiadas do que geralmente acontece com carros de origem chinesa, né? E também alguns híbridos, plug-in. Enfim, gostei de andar no Captiva EV. Em breve, esse carro volta pra gente, para aquele teste mais duradouro aí, de alguns dias andando com o carro, mas por enquanto a impressão que ficou é de um carro que sim, gastaram boas horas de engenharia aqui, trabalhando em cima do projeto chinês para levar o jeitinho brasileiro, né? O que o brasileiro está acostumado de levar de Chevrolet para casa ao andar aqui no Captiva EV. Vou voltar lá pro hotel e fechar um pouco do raciocínio sobre o Captiva EV e dizer para você o que você deve pensar na hora de cogitar a compra de um carro como esse, né? Um SUV médio, nesse caso aqui 100% elétrico, na casa dos 200 mil reais. Bora lá!
Pois é, meu caro youtuber espectador, por R$ 199.990, que é uma das condições de lançamento desse carro, né, que você pode inclusive conferir em uma das mais de 400 concessionárias Chevrolet que estão vendendo esse carro. Inclusive há outras ofertas aí como taxa zero, supervalorização do seu usado de até R$ 15 mil, enfim. Nessas condições, esse carro aqui me parece sim uma boa pedida para você que já entendeu que rodar com um carro elétrico em centros urbanos é muito mais barato do que fazer 6 km por litro de etanol, seja com Compass, seja com um Boreal. Mas saiba, o preço cheio desse carro é R$ 219.990. E nesse caso, no caso do preço cheio, me parece que Leapmotor C10 e também Geely EX5 têm uma oferta melhor. Trazem mais equipamentos e também um refinamento de acabamento um pouco melhor. Embora sim, esse carro ande muito bem, com suspensão e direção muito bem calibradas. A única coisa que esses outros rivais não trazem é a capilaridade de mais de 400 pontos de vendas e rede Chevrolet. E com esta bomba, nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Se inscreva aqui no canal A Roda, siga-nos nas redes sociais. O arroba do nosso canal no Instagram é @arodatv, do CEO, Owner, CFO deste canal é @janacletos e o meu é João_Delarco. A gente se vê numa próxima, cuidem-se todos, um abraço.